Vamos dar uma sequência no que nós iniciamos ontem. O tema do encontro é profundidade. E ontem eu dei uma palavra no aspecto espiritual, de nós como casa de Deus, e as duas atitudes que precisam ser tidas para que a gente avance como casa de Deus. E hoje eu vou entrar nas questões do nosso funcionamento, do que é o grande impedimento, de acordo com as Escrituras, do nosso avanço pessoal. Vamos fazer uma coisinha diferente que nós não fizemos hoje. De 2 em 2, 3 em 3, bem rapidamente, faz uma oração aí, especificamente pela palavra. 2 em 2, 3 em 3, levanta a voz em oração aí. E aí eu também vou ter uma palavra de oração. Aqueles que estão na internet também podem fazer isso. Ó Espírito de Deus, concede-nos graça agora, Senhor. Concede-nos graça para ouvirmos a Tua voz, para sabermos o que fazer, como fazer. Precisamos da Tua clareza e da Tua revelação. Vem sobre cada um de nós, em especial sobre aqueles irmãos que têm medo, de alguma forma, que sofrem com a questão do medo, da irritação. Em nome de Jesus, vem sobre esses irmãos, para que o Teu bom nome seja glorificado, Senhor. Senhor, eu coloco as nossas vidas na Tua presença, e eu coloco a nossa mente e os nossos afetos. E eu peço que o Senhor venha com uma santa visitação sobre nós. Precisamos ser santificados pelo Teu Espírito, nas reações emocionais que nós temos. Por isso nós dependemos de uma visitação do Teu Espírito. Liberta o Teu povo nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Liberta o Teu povo. Vem sobre nós. Fala com cada mente, com cada coração, dentro da realidade que cada um aqui tem vivido. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu preciso criar um pano de fundo para entrar nas emoções. Então eu preciso explicar um pouquinho como que é o nosso funcionamento. Eu já disse numa vez ou outra, com certeza, é isso que eu vou dizer, já disse aqui, mas, como disse Paulo, a mim não me desgosta, e é salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Por que a gente tem que repetir? Porque uma das leis do aprendizado é a repetição. Com criança pequena, o que a gente faz? Repete. Até que ela assimile. Não é diferente com a pequenez da nossa alma, da nossa fé. Nós somos também crianças, que precisam ouvir muitas vezes até aquilo entrar dentro de nós, né? Para falar da emoção, eu preciso falar da alma nossa, de como é a alma. 1 Tessalonicenses 5:23, o irmão pode projetar e eu vou apenas citando. 1 Tessalonicenses 5:23. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, está lá. Meus queridos, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O corpo é a parte visível. Então é pelo corpo que a gente interage com esta vida. O espírito, ele é uma parte imaterial, mas ele é a parte eterna nossa. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes: e o espírito torna a Deus que o deu, e o pó volta ao pó. Então, o espírito é a parte eterna que todos nós temos. Então, quando você morrer, quando eu morrer, o nosso espírito imediatamente sobe com o Senhor.
Então, ela não é um fantasminha, como é retratado em desenhos, em filmes, não é um fantasminha. Deus é Espírito e Deus não é fantasma. Deus é Deus, real, verdadeiro. E então nós temos essa parte que toca a Deus e nós temos o corpo que interage com essa vida. E a alma, ela intermedia os dois. Então a alma também ela é imaterial, mas a alma, no grego, ela significa respiração, ou ela significa o lugar dos sentimentos, dos desejos e da emoção. Então, alguém aqui desejou comer uma picanha hoje? Quem fez isso não foi o corpo. Quem fez isso foi a alma. Porque o desejo está na alma, né? Então, algumas pessoas aqui acordaram tristes. Isso é a alma. Algumas acordaram alegres. Isso é a alma. Algumas acordaram irritadas. Isso é a alma. Então, a alma da gente, ela tem essas reações de pensamento e de emoção dentro dela. Alguns estudos dizem, particularmente eu acredito assim, que quando a gente morre, sobe para o Senhor o espírito, mas sobe também a alma. Então, eu, por exemplo, sou quieto. Eu falo no púlpito, mas eu sou, por natureza, quieto. Se você me pegar na saída da reunião, eu estou no meu canto quieto. Eu converso com os irmãos, falo com eles, mas minha natureza é mais de observar e não é tanto de falar. Quando eu for subir para o Senhor, pela morte ou pelo arrebatamento, vai o meu espírito, mas também vai a minha alma, vai o meu jeitinho. Vocês estão entendendo? Deus é um pai de muitos filhos, e de cada um com uma característica, cada um com um jeito, com uma forma. Então a gente fecha o olho aqui e abre na eternidade com o nosso jeito, porém sem pecado. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, a alma, ela vai intermediar o espírito e o corpo. O espírito é a parte que toca a Deus. Então, se você sair daqui com uma compreensão hoje, nossa, compreendi tal texto bíblico, o Espírito comunicou isso ao teu espírito. O Espírito Santo comunicou isso ao teu espírito. E o espírito seu comunicou para a sua mente, para a sua alma. E a sua alma vai, então, levar o seu corpo a tomar decisões diante desse novo entendimento que você teve. Está fazendo sentido para os irmãos? É uma coisa simples, né? Mas eu vou dar os textos que comprovam isso que eu estou dizendo para os irmãos. Eu estou explicando, e aí vou abrir os textos para poder mostrar. Então, Tessalonicenses está dizendo que eu tenho um espírito, uma alma e um corpo. O espírito é a parte que toca a Deus, a alma é a parte que tem os desejos, os pensamentos, e o corpo é a parte que eu me relaciono visível, que eu me relaciono nessa vida. Em geral, a gente conhece a pessoa pelo corpo. Aí, à medida que você vai convivendo, você vai conhecendo a alma dela, o funcionamento dela. Tá bom. O que é a alma no final das contas? A alma é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A alma tem esses três elementos: o pensamento, a emoção e a vontade. Alguns de nós têm um cabeção desse tamanho, porque pensam muito. Quem aqui pensa muito? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui sente muito? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui é precipitado, age muito rápido? Levanta a mão. Olha lá. Então, o pecado, porque
Antes da queda, Adão tinha uma alma. Quando você estuda Gênesis 2, diz que Deus formou Adão do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, então, soprou o Espírito de Deus, o Espírito do homem no homem, Deus veio e soprou este Espírito nele, e o homem passou a ser alma vivente. Então, na descrição eu tenho o corpo, eu tenho o Espírito, e então eu tenho a alma da pessoa formada dentro dela, o jeitinho da pessoa formada dentro dela. Então, Adão tinha uma alma. Com a queda, a alma nossa ficou distorcida. Então, alguns pensam mais do que deve. Meus queridos, minha cabeça era um poço de pensamento. Mas era um poço fundo. E, muitas vezes, sujo. Alguém aqui já matou alguém na cabeça? Levanta a mão. Vamos de novo. Alguém aqui já matou alguém na cabeça? Levanta a mão. Melhorou. Nossa cabeça é terrível. A primeira lista de pecado que a Bíblia descreve, a primeira, a única citada por Jesus, Marcos capítulo 7. O primeiro pecado descrito, cabeça. Porque de dentro do coração do homem que brotam os maus pensamentos. Então todos nós aqui temos maus pensamentos. Desde ter coisas que nós não podemos, ser quem nós não somos, até destruir os outros. Todos nós temos maus pensamentos. Em escalas diferenciadas, né? Alguns que são mais ansiosos pensam, mas pensam e a cabeça não para de pensar. Porém outros sentem muito. E aí são instáveis. Tem instabilidade emocional. Então tem quadros descritos na psiquiatria, na psicologia, a respeito disso, mas foi a queda quem fez essa instabilidade dentro de nós. E alguns têm esse problema na vontade. São precipitados, são muito rápidos, quando vem já fez, e aí depois está arrependido daquilo que fez, e vai ter que corrigir aquilo que fez, e vai por aí afora. Né? Uma vez, eu estava conversando com um irmão, e ele falando de um hotel que ele tinha ficado, e aí foi a primeira vez que eu me deparei com isso. E aí ele virou para mim e falou assim: peraí, César, eu vou ligar lá para ver se tem vaga, para eu ir viajar para lá. Aí, eu era jovem, né? Ele parou na hora e falou: não, vamos fazer assim. Eu vou te escrever o telefone aqui e você liga. Eu vi que na hora ele parou. Por que ele parou? Porque ele era precipitado. Não era papel dele ligar para ver vaga para mim. Mas ele se propôs. Quem aqui já fez esse tipo de coisa? Olha lá. Vocês estão me entendendo? E aí a gente acaba entrando em situações que não são nossas e que não nos pertencem, né? Tem um versículo em Provérbios maravilhoso que diz assim: como quem pega um cão pelas orelhas que passa pela rua, assim é aquele que se mete em questão alheia. Se você pegar um cão que está passando pela rua, pela orelha, o que ele vai fazer com você? Vai te morder, certo? Assim é quando a gente se mete em questão alheia. Presta atenção. Tudo que você vê é para você orar, mas nem tudo que você vê é para você pôr a mão. Tudo que você vê é para você orar, mas nem tudo que você vê é para você pôr a mão. Senão a gente entra em questão alheia. Certo? Tá bom. A alma, ela é composta então desses 3 elementos. Vamos fazer um joguinho aí para gravar, um exercício. Faz isso daqui, ó. Pensamento, emoção e vontade. Pensamento,
emoção e vontade. Então, quem é o César? O César é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Esse é o César. Então eu vou mostrar 2 textos bíblicos que mostram a alma. Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, emoção, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha os 3 elementos da alma descritos num único versículo: pensamento, emoção e vontade. Então, nós temos esses 3 elementos dentro de nós. Abram também em Filipenses 2, versículo 2 e 3. Deixa eu abrir aqui que esse não está decorado ainda. Filipenses 2, 2 e 3, diz assim: se há, pois, alguma... versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, pensamento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, emoção, nada façais por partidarismo ou vanglória, senão por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Os 3 elementos também descritos no texto bíblico. Fez sentido? Tudo bem. Então o César é o que ele pensa, o que ele sente e o que ele faz. Porém, existe uma outra regra dentro desta regra. Qual regra que é? Só sentimos o que pensamos. Só sentimos o que pensamos. Quem aqui acordou triste? Levanta a mão. Tá. Vai que prudente. A água é diferente, né? Quem aqui acordou irritado? Tá bom, 3, 4. Quem aqui acordou ansioso? Um pouquinho mais. Quem aqui acordou frustrado? Tá, o resto é tudo autista. Tá, você teve algumas emoções hoje. Tem certeza disso daí. Por que você teve? Porque nos últimos dias você andou pensando em determinadas coisas. Vamos dar o texto bíblico. Então a regra é: sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Pensamento gera emoção. Eu perco alguém da minha família. Qual vai ser a emoção? Tristeza. Porque eu pus na mente morte. E aí, o sentimento natural do pensamento da morte é qual? Tristeza. Então, o que ocorre? Cada emoção nossa deriva de um pensamento. Abram em João, capítulo 16, versículo 5. João 16, 5. Jesus está falando da morte dele. Olha o que ocorre. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntas para onde vais? Aí ele diz assim: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Por que eles tiveram tristeza? Porque Jesus jogou na mente deles a informação de que ia passar pela morte. Pensou, sentiu. Pensou, sentiu. Essa é a regra. Então, as nossas emoções estão diretamente ligadas
ao pensamento que nós temos. Então, os hormônios podem interferir um pouco nisso. As mulheres, as irmãs, no período pré-menstrual, elas têm isso um pouco mexido? Claro que tem, só que a regra ainda é a mesma. Tem que pensar para sentir. Não tem outro jeito. Uma ocasião, eu ajudei uma pessoa numa crise de ansiedade e depressão muito grande, e aí ela ficou bem. E nós encerramos os encontros que a gente tinha. Tá bom. Passado um ano, talvez, ela veio atrás de mim, César, está voltando. Querida, não pode estar voltando. Está voltando, a crise está voltando do mesmo jeito, estou sentindo as mesmas coisas, querida, não está voltando. O que você andou pondo na tua cabeça? Não pus nada, a crise está voltando, ela assustada, que a crise estava voltando. Vai para casa, fala com o seu marido, passa um pente fino no que você andou jogando dentro da tua cabeça. No outro dia ela veio rindo. Então, César, descobri. Tinha tido aquele terremoto no Haiti. E essa pessoa em particular sofre muito com criança, com dores de criança. E ela foi ver a quantia de crianças que tinha morrido no Haiti. Aí, um jornal atrás do outro. Um jornal atrás do outro. Um jornal atrás do outro. Ué, pôs terremoto, pôs tragédia, pôs morte na cabeça, vai bagunçar? É óbvio que vai. Vocês estão me entendendo? Então é uma regra simples de funcionamento que todos nós temos. E geralmente a gente procura ajuda não quando a cabeça está cheia. A gente procura ajuda quando a emoção está mal. Estou certo? Quando, na verdade, o grande elemento que a gente deveria cuidar é a mente. Porque a emoção, ela é uma consequência natural daquilo que estamos pensando. Meus queridos, não dá para viver sem emoção. Mesmo um autista grave tem emoção. Só que qual é a emoção que ele vai ter? Da irritação. Só que é uma emoção, porque o autista, ele é dependente da rotina. Simples assim. Ele tem que ter rotina. Ele não teve rotina, ele reage com irritação. Um psicopata, os estudos tendem a dizer, um psicopata grave, que ele não vai ter emoção alguma. Talvez sim, talvez não, não sei dar a resposta para você. Mas o fato é que existe dentro de todos nós emoções, e essas emoções, elas nos escravizam. Como eu citei ontem para vocês, no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer, estais limitados nos vossos próprios afetos. Meus queridos, se o afeto nosso não for santificado, nós não temos condições de avançar na carreira cristã. Você tem um medo. Esse medo não é vencido. Como é que você resolve isso? Como é que você vai avançar? O medo vai te dominar. Você é irritado. Como é que você vai desenvolver paciência? Paciência é a primeira característica do amor. Como é que você vai avançar em amor se você não dá conta de vencer a emoção da irritação? Os irmãos estão entendendo? Então as emoções, elas são o grande impedimento no funcionamento da nossa alma, do nosso avanço. Então ela precisa ser trabalhada. Agora, eu preciso trabalhar uma palavrinha com vocês, que eu já trabalhei aqui uma outra ocasião, mas é importante repetir. A palavra vida, ela tem 3 originais na Bíblia. Para nós é tudo traduzido por vida. Mas no grego são 3 palavras diferentes. Zoe, que significa vida de Deus.
psique, que significa vida da alma, e bios, que significa vida natural. Para nós, tudo é traduzido por vida. Então fica um jogo de palavras difícil da gente entender. Abram, por favor, em João capítulo 10, versículo 10 e 11. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No original, essa palavra vida é zoe, vida de Deus. Eu, porém, vim para que tenham a vida de Deus em abundância. Tudo bem. Olha o versículo seguinte, Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Meus queridos, se você lê em sequência, sem olhar o original, você pensa o quê? Bom, Jesus veio para me dar a vida e agora ele está falando que ele vai entregar a vida dele por mim. Só que a palavra usada aqui é psique. Então, o que o texto bíblico está falando? O texto bíblico está falando o seguinte: eu vim para que o meu jeito de pensar, para que o meu jeito de sentir e para que a minha vontade morram. Psique tem que morrer. Para que a gente pense segundo Deus, sinta segundo Deus e haja segundo Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, todos nós precisamos trazer esse entendimento do Senhor Jesus, que a nossa psique precisa morrer. Os mais antigos aqui costumam dizer que não, meu pai fez assim comigo, eu vou educar meus filhos do mesmo jeito. Como se não tivesse coisa para ser mudada. Né? Quando um homem não ouve uma mulher, a sua auxiliadora, a sua esposa, ele está dizendo o quê? Não, é o meu jeito de pensar, eu não tenho que morrer no meu jeito, eu tenho que ser do meu jeito. Ele deveria ouvir, orar e perguntar para Deus se o jeito que ela pensa é segundo Deus. Porque se é segundo Deus, ele precisa fazer o que ela está pedindo. Não exatamente porque ela governa, mas porque ele precisa de uma auxiliadora que mostre como Deus pensa. Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos e a nossa vontade precisam encontrar o caminho da cruz. Porque Jesus morreu na sua psique. Então, tudo que ele pensava, vocês lembram do Getsêmani? Pai, passa de mim este cálice. Aquilo era o Senhor, na humanidade dele pensando. Só que o que ele fala imediatamente? Contudo, não seja feito segundo a minha vontade, e sim segundo a sua vontade. Então ele pega o pensamento e imediatamente submete este pensamento à vontade de Deus, ao jeito de Deus, à maneira de Deus. Então, meus queridos, não tem umbigo no nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus era completamente voltado à vontade do Pai. Já pensou a nossa alma tratada desse jeito? Não tem egoísmo na casa. Não tem vontade pessoal sendo feita. Tem o quê? Tem a gente atendendo à vontade de Deus derramada na mente do homem, da mulher e às vezes até dos filhos. Os irmãos estão entendendo? Certo. Mas esse versículo aqui, ele tem um outro que é maravilhoso. Abram em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que o texto bíblico diz. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos começar com o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja agora, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Qual foi o morrer de Jesus? Para a alma. Então ele sujeitou todo pensamento ao jeito que Deus pensa, toda emoção ao jeito que Deus pensa, toda vontade ao jeito que Deus pensa. De tal maneira que não era o pensamento dele, a emoção dele, nem a vontade dele. Era o pensamento do Pai, a emoção do Pai e a vontade do Pai. Está fazendo sentido para os irmãos o que está sendo ensinado? Então aí nós compreendemos que nós temos que trazer este morrer no nosso corpo. Então quando um homem grita, minha irmã, estou te dando o segredo, muito calmamente, mas assim, donzela, você vai virar e vai dizer depois que ele gritou. Então, querido, isso não foi encontrado na vida do Senhor. Porque Jesus gritou. Quem aqui grita? Levanta a mão. Levanta alto a mão. Senão, à noite eu vou perguntar para os filhos. Não, é brincadeira, não é ameaça, não. Gente, é pecado. Porque o texto bíblico, Isaías 40, diz que ele nunca gritou. A voz dele era suave, era dócil. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que entender que o Espírito deseja encontrar em nós este caminho de morte. Então eu estou pensando segundo Deus, eu estou sentindo segundo Deus, eu estou agindo segundo Deus. Fez sentido para os irmãos o que está sendo ensinado até aqui? Pois muito bem. Vamos para as emoções que a gente tem. Se eu for seguir a ordem das Escrituras, as duas primeiras emoções que eu tenho que estudar é medo e irritação. Quem aqui nunca teve medo? Levanta a mão. Meus queridos, o gaúcho que mete um revolvão na cintura, ele tem medo? Senão ele não põe o revólver na cintura. Vocês estão entendendo? Medo é uma coisa que toca todos nós. Todos nós vamos ter medo de alguma coisa. Quem aqui é mais sensível? Levanta a mão. Os que são mais sensíveis terão um pouco mais de medo. E queridos, você nasceu assim. Tem criança que nasce mais para fora, mais arteira, mais espontânea. Tem criança que é um pouco mais retraída. A gente nasce assim. A mesma coisa a sensibilidade. Tem meninos e meninas que simplesmente nascem mais sensíveis. Então, tem menino de 5 anos de idade que bate o olho na mãe e sabe entender que ela está triste. Vai ser um sofredor, essa criança. Por quê? Porque percebe a vida desde muito cedo. Vocês estão me entendendo? Eu fui assim. Eu me lembro de ajudar um amigo, eu tinha 6 anos de idade. Ele caiu numa manilha, machucou, eu não me lembro exatamente que foi na perna, alguma coisa, ele machucou, e eu fui socorrê-lo com 6 anos de idade. Eu tenho uma irmã esquizofrênica, 9 anos mais velha que eu. Eu, com 8 anos de idade, cuidava dela nas crises. Por que eu fazia isso? Por sensibilidade. Então, pessoas mais sensíveis
são pessoas que têm uma percepção maior do meio ambiente, do meio. E aí, eles vão sofrer um pouco mais, por quê? Porque eles percebem muita coisa na mente deles. Está fazendo sentido? E aí, as duas primeiras emoções descritas é o medo e a irritação. A neurociência hoje se debruça. O cérebro é a última fronteira da medicina. O ser humano, a ciência descobriu muita coisa sobre o funcionamento do corpo, mas o cérebro se tornou a última fronteira. E agora, com os exames de imagem, com cor, com o chamado PET scan, onde você vê o funcionamento do corpo, então você projeta, põe o sujeito no tubo lá, projeta uma foto e vê a maneira pela qual o cérebro está funcionando. Então, com essa tecnologia, passou-se agora a estudar muito mais o cérebro. Neste momento, eles estão em qual ponto? Eles estão estudando a química envolvida no medo e na irritação. Porque na ansiedade eles já têm. Então eles estão tentando entender agora quais são as químicas envolvidas nessas duas emoções. Só que, meus queridos, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. A primeira emoção que a Bíblia descreve é o que a ciência está fazendo hoje. A segunda emoção que a Bíblia descreve é o que a ciência está fazendo hoje. Então, a Bíblia não é um manual científico, mas a Bíblia é um manual do nosso funcionamento. Ela põe ali o que nós necessitamos saber para o nosso funcionamento, né? Eu não vi que horas eu comecei, até que horas eu tenho? 11? 10h40? 15 para as 11. Então... Tá. Então. Eu tenho um problema com o tempo sempre. Desculpe, irmãos. Vamos começar a falar sobre o medo. Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Nós vamos dentro do que for possível, o que não for possível, o Senhor vai nos ajudar em algum outro momento. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira emoção que o ser humano tem: medo. Tá? Eu tinha 11 anos de idade, eu fui uma criança mais sensível. Eu tinha 11 anos de idade, eu estava assistindo o Fantástico. Fantástico é perito para fazer isso nas nossas vidas. Eu estava assistindo o Fantástico. Aí apareceu a reportagem de um ator ou cantor, Sérgio Cardoso, que tinha sido enterrado vivo. Quem lembra disso? Lembra? Ele era cantor ou ator? Certo. O Fantástico teve o cuidado de mostrar o túmulo dele. E ele com o braço para fora do caixão. Ele tinha uma coisa chamada catalepsia. Catalepsia é quando as funções vitais ficam tão baixas que elas não são auscultadas. Então a pessoa era, antigamente, tida por morta. Hoje a medicina criou um protocolo. Para todo morto,
eles injetam água no ouvido e abrem o olho. Se a pupila mexer, é porque está vivo. Porque ainda tem reflexo. Então eles criaram um protocolo para isso. O fato é o seguinte, eu vi isso, e aí eles criaram um teatro de uma pessoa cataléptica no caixão. Alguém assistiu essa reportagem? Não. Gente, entrou. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Hoje eu consigo rir. Alguém aqui já teve esse medo de ser enterrado vivo? Opa, olha lá. Certo. Aí eu não dormia mais. Porque se eu dormisse, eu tinha qual sensação? Que eu ia ser enterrado vivo. 11 anos de idade. O que eu fiz para me resolver? Pus a mão no pomo de Adão. E ficava engolindo. E quando o pomo subia e descia, o que eu pensava? Estou vivo. A minha fono, ela diz que isso que eu fiz na minha formação me deixou com a voz rouca. Então a voz rouca é fruto desse medo que eu tive. Aos 14 anos de idade, do mesmo jeito que o medo veio, foi embora. Aos 15 anos de idade me converti. Aos 22 anos casei. Aos 23 anos acordei um dia, vou ser enterrado vivo. Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, ai meu Deus, 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 e a mesma coisa. Aí dormia à noite, segurava a mão da minha esposa, e aí ficava conversando, você garante que você não vai deixar que eu seja enterrado vivo? Porque, gente, medo é uma coisa terrível. Mas terrível. Existem 3 palavras no grego para medo. Tudo é traduzido por medo. Olha como é que o português fica infeliz. Uma delas é phobos, de onde vem fobia, que é esse medo forte, arroubo, susto. Quando você fica assustado, quando você tem aquele arroubo, aquele sobressalto, o nome disso é phobos, é fobia. Deilia, que significa covardia, ou seja, eu não enfrento, e eulabeia, que significa prudência, cautela. Então é importante a gente ter medo de atravessar uma rua movimentada? O nome disso é eulabeia, é uma prudência. Então tem medo que é saudável, nem todo medo é ruim. O ruim é a covardia, e o phobos é desesperador dentro da gente. Porque no medo a gente supõe que algo pode acontecer, mas no phobos a gente tem certeza que está acontecendo. Aquilo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É o jeito que a mente da gente enxerga. Tá bom. Aos 23 anos acordei com isso. Passei uns 4 meses desse jeito. Você garante que eu não vou ser enterrado vivo? Você garante que eu não vou ser enterrado vivo? Aí o medo começou a mudar. Vou perder tudo financeiramente? Quem já teve medo disso? Não vou ter condições de sustentar meus filhos? Quem já teve medo disso? Vou ter um tumor na cabeça? Sabia o lugar? Quem já teve medo disso? Meus queridos, quem já teve medo de doenças de uma forma geral e de morte? Levanta a mão. Olha lá. Eu já morri de tumor no cérebro, de tumor no intestino, eu tive AVC, eu tive esclerose lateral múltipla, eu só tenho as mais graves. A mente da gente, eu sou filho de farmacêutico. A farmácia do meu pai era o hospital da região. O meu pai trazia os doentes graves para a cidade grande e eu acompanhava ele. Foi entrando, só coisa grave eu via. Foi o jeito que o meu cérebro aprendeu a pensar.
Então aí eu tive medo de ter um tumor na cabeça, medo de enlouquecer. Quem já teve esse medo de endoidar? Levanta alta a mão. Deixa eu ver os pirados aqui junto comigo. E medo de me matar. Quem já teve esse medo? Eu era presbítero e tinha esse medo. Medo de me matar. Vou pegar o revólver de um guarda na rua, vou pôr na cabeça e vou puxar o gatilho. Gente, tudo tem a ver com a tua história. Eu tinha uns 8 anos de idade, uma amiga minha, um pouquinho mais velha, se matou por causa de um namorado. Tomou veneno de rato. E aquela noite que ela fez isso, foi uma noite que minha mãe estava viajando, deu uma tempestade, e eu e meu irmão menor corremos para a cama do meu pai, assustados. Então foi uma noite assustadora, eu acordei com a informação que ela tinha se matado. Pum! Por que eu tive o pensamento mais tarde? Porque tinha entrado na minha mente de alguma maneira. Nenhum de nós aqui é pirado. Os pensamentos entram dentro de nós porque tem a ver com a história que foi vivida, com aquilo que foi alimentado na nossa mente. Por isso que nós, pais, temos que ter um cuidado enorme com a mesa. Não dá para contar tudo, especialmente em período de formação. Não dá para falar tudo. Entra na mente, escraviza a mente. Os irmãos estão conseguindo entender? Só que eu estou partindo do entendimento muito simples. Eu estou dizendo que toda emoção deriva de um pensamento. Eu penso e aí eu sinto. Certo? Tá. Qual é o pensamento de Adão? Se o que eu estou falando é a verdade, qual é o pensamento que Adão teve quando o medo entrou? Meus queridos, simples. Adão pecou. E quando ele pecou, a genealogia de Lucas, ela faz uma genealogia inversa. Ela vai de José até Adão. E diz que Adão era filho de Deus. Então, Adão, ele tinha um pai, o Pai Celeste. Quando ele peca, ele perde a comunhão com o Pai Celeste. Então, o que eu vou dizer para você? Todo medo deriva do pensamento de solidão. Você só tem medo quando você se vê naquela situação sozinho. Você se viu sozinho, o medo entra dentro de você. Você tem companhia, acaba. Você está me entendendo? Então, a regra é muito simples. Olha o que houve comigo. Então eu nessa crise, com esse medo de ser enterrado vivo, porque ficava indo e vindo, e eu tenho um jeito simples de fazer meu devocional. Eu leio a Bíblia, de capa a capa. De capa a capa. E aí o que eu tenho que estudar, eu separo um outro momento para estudar. Então meu tempo devocional é a leitura do que o meu papai escreveu. O papai escreveu isso daqui, e eu vou para o colo dele todo dia de manhã para ler as Escrituras. E aí, nesta crise, eu estava na minha sequência, eu tinha acabado de ler Jeremias e comecei Lamentações de Jeremias. E Lamentações é um livro interessante, porque Jeremias escreve no alto de um monte quando o povo está sendo levado cativo. Só que Jeremias, ele profetizou 30 anos o cativeiro. Você imagina se o Evandro pregasse a mesma mensagem em 30 anos?
que o povo fez? Cansou dele. E um dia, colocou ele num poço de água, que estava seco, mas colocou ele num poço de água. E deixou ele lá naquele poço de água. Então ele tem um versículo em Lamentações que diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. E aí o Espírito Santo gritou o versículo. Esse é um jeito que o Espírito fala com os seus filhos. O versículo gritou. Quando grita, quando o versículo salta, é porque o Espírito vai te comunicar alguma coisa. Aí o versículo saltou, e eu parei e o Espírito Santo me perguntou coisas bem simples. Falou assim: César, eu sou teu Deus nessa terra? E meus queridos, eu tenho muita confiança na paternidade de Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor é o meu Deus. César, eu cuido, protejo e amparo você nesta terra? Senhor, o Senhor faz tudo isso por mim? Aí ele fez uma pergunta com uma afirmação: qual é a diferença para mim 1,5 metro abaixo da terra? E aí ele me pôs uma cena na mente, porque eu me via enterrado vivo. Ele me pôs uma cena na mente. Qual era a cena? Eu enterrado, vivo, com a presença dele. Nunca mais tive medo. Porque eu nunca mais me vi sozinho nessa situação. Os irmãos estão entendendo? Nunca mais tive o medo. Eu fui visitado por ele. Eu pagava aluguel. Eu fui comprar o apartamento meu 17 anos depois de casado. Demorei para conseguir ter o apartamento. E eu tinha uma luta, e, meu Deus, e se eu morrer, Alessi, os filhos, como é que vão ficar? E aí um dia, numa esquina em Maringá, na Paraná com a Nel Alves, o Senhor me visitou. E eu naquela luta, orando a Ele, Ele falou assim: César, eu sou teu pai? Senhor, o Senhor é meu pai. Então, enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu vou te dar o dinheiro para o aluguel. O dia que eu quiser que você compre, eu vou te dar o dinheiro para comprar. Pus ele na situação, nunca mais tive medo. Quando você põe Deus na situação, o medo dissipa. Você está me entendendo? Então, o que gera a emoção do medo é o pensamento da solidão. Vocês estão me entendendo? Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Abram em Números 13. Lembra dos 12 espias? Que Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra de Canaã. 10 eles voltaram, 2 deles tinham fé de que iam vencer os inimigos, e 10 deles ficaram assustados. Meus queridos, o arraial de Israel era composto de 600 mil homens acima de 20 anos de idade. Judeu tem muito filho. Então vamos pegar esses 600 mil e vamos multiplicar por 4, que é uma conta simples. Nós estamos falando de 2.400.000 pessoas caminhando no deserto. Quantas pessoas tem Prudente? 200 e tanto. Nós estamos falando de 10 presidentes prudentes caminhando num deserto, certo? Os espias foram enviados, eles voltaram. Esses 12 espias tinham visto as 10 pragas, tinham visto o Nilo se transformar em sangue, tinham visto as rãs, tinham visto os piolhos, tinham visto as chuvas de pedras, tinha visto a morte dos primogênitos, tinha visto essas 10 pragas, certo? Cada praga, um ídolo que o Egito tinha. Deus mostrando que não é para ter ídolos. Eles viram o mar vermelho ser aberto. Queridos,
A menor distância do Mar Vermelho é 38 quilômetros. Eles não viram um canalzinho ser aberto. Foram 38 quilômetros de mar aberto. Eles viram os corpos e as carruagens dos egípcios. Depois, quando o mar fechou sobre os egípcios, eles viram todos estes sinais. Quando eles estão aqui, esses sinais tinham acontecido há 2 anos. Estava fresco na mente deles. Eles tinham clareza do poder de Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gente, o medo distorceu a realidade. Eles conversaram com os gigantes? Não. Mas eles sabiam o que os gigantes pensavam deles. Nós somos como que gafanhotos aos seus olhos. Porque o medo distorce a realidade. Minhas irmãs, uma mulher medrosa, quais das meninas aqui tem medo? Levanta a mão. Uma mulher medrosa pode deixar o seu marido ansioso. Aí precisa. Alguns homens estão dizendo amém. Porque o medo distorce a realidade. Então nós precisamos olhar se aquele medo é prudência ou se aquele medo é fobia. Se for fobia, vai trazer susto na casa. Vocês estão conseguindo entender? Se for prudência, é algo que nós temos que providenciar, que temos que ir atrás para poder ajudar e resolver. A mesma coisa ocorreu, o que ocorreu com os espias, ocorreu com os discípulos no barquinho quando veio a tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas, descrita lá em Mateus, se não me engano, 13. O que eles disseram? É um fantasma. Vocês estão me entendendo? É um fantasma. E meus queridos, como é que se resolve isso? Se resolve de um único jeito. Se resolve colocando Cristo na situação. Eu vou pedir que vocês tenham uns 5 minutinhos de tolerância, tá? Para eu não atrapalhar a rotina do... Me desculpem, eu me descuidei do horário para não atrapalhar a rotina. Deixe-me mostrar quando Abraão teve medo. Abram em Gênesis 15.
Abraão passou por uma guerra, porque Ló foi levado cativo, e ele foi lá e interviu na guerra e saiu vitorioso, certo? Olha o que diz. Depois destes acontecimentos, 15:1, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Eu sou o quê? O teu escudo. Meus queridos, usa-se um escudo onde? No braço. Tem presença no escudo? Quando você usa um escudo, você sente a presença do escudo? Sim. Presença tirando o medo. Não temas, eu sou o teu escudo. Vejam Gênesis 26, 24. Com Isaac. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou. Qual é o único jeito de não temer? Ter a paternidade de Deus. O único jeito de não temer é ter a paternidade de Deus. Um dos arrependimentos que eu tenho na formação dos meus filhos, que eu faria um pouco diferente, é que eu fui muito firme, vou mudar a expressão, eu fui exagerado, ou eu fui severo na questão do medo. Enfrenta. E queridos, eu podia ter dito tudo isso segurando a mãozinha deles. Vem cá, querido, vamos enfrentar. Vocês estão me entendendo? Queridos, pensa comigo. Uma criança acorda com um pesadelo. O que ela faz? Corre para a cama dos pais. Ela deita no meio dos pais. Dorme feito um bebê recém-nascido. Por quê? Porque tem presença. E aí eu vou dizer uma coisa. A presença do Pai tira mais o medo do que a presença da mãe. Se eu for olhar os irmãos aqui que têm medos mais acentuados, eles de alguma forma tiveram ausência paterna. Ou você foi muito exigente, e aquilo que o pai deu não foi o suficiente. Porque a figura... Vou dar prova bíblica. Abro em 1 a João, capítulo 4, versículo 18. Lá diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, deixa eu parar aqui. É óbvio que se ele está dizendo que no amor não existe medo, não quer dizer que se eu tenho algum medo, eu não tenho amor nenhum. Ele está dizendo que naquela área que eu tenho medo, eu não consigo ver o amor perfeito de Deus Pai. Quem é o único que ama perfeitamente? Deus Pai. Nós sabemos do amor de Jesus, mas a ênfase de João é na figura do Pai e do Filho, especialmente do Pai. Vocês estão me entendendo? Então, o Pai é quem tira o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Aí diz assim: ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, olha a força do texto. Os irmãos que aqui, neste momento, são dominados pelo medo, eles conseguem avançar no amor? Não. Olha o tamanho da limitação que a emoção está produzindo.
Porque o sujeito com medo, ele não pensa em outra coisa a não ser no medo. Então ele não consegue ter a percepção da esposa, ter a percepção do marido, ter a percepção dos filhos. Por quê? Está de sobressalto o tempo todo. Está com fobos o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? Então isso é um limitador. Chega aqui na reunião da igreja, uma palavra abençoada, o Evandro sobe, os irmãos sobem, dão uma palavra abençoada. E como é que é a igreja? Como é que você está quando você está com medo? Você consegue absorver? Não. Porque você não pensa em outra coisa a não ser no medo. Quem aqui hoje de manhã já pensou nos seus medos? Levanta a mão. Olha lá. Bom, também eu perguntei muito, né? Então pode ter pensado por causa disso. Porque o medo fica ocupando a mente. Vocês estão me entendendo? Então assim, não tem jeito. Se a gente quer produzir uma geração mais saudável, os pais, homens, em particular, têm que ter proximidade com os filhos. Porque à medida que tem, o filho consegue linkar a presença do pai terreno com a presença do pai celeste de um jeito mais tranquilo. Última porção, Isaías 41. Versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha bem, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Agora o 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu sou contigo. Meus queridos, a casa de Deus, os irmãos, foram tomados por um pânico meio coletivo na questão da política. E aí muitos irmãos, estou saindo do país, estou saindo do país, estou saindo do país, estou saindo do país. Prestem atenção. Quem põe o rei e quem tira o rei? Deus. O teu patrimônio é de quem? Ou você está iludido que é teu? Você é mero mordomo daquilo que Ele te deu. Ponha o Senhor na situação. É um privilégio sermos perseguidos, porque o nosso Senhor Jesus foi perseguido. E nós crescemos na perseguição. Não temas, eis que estou contigo. Amém? Junta aí de 2 em 2 de novo, vamos ter uma palavra de oração. Vamos nos colocar de pé. Se você, porventura, tem medo, vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, me perdoa, o Senhor vai me ajudar. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, visita o teu povo e a tua casa. Visita-os com graça,
com entendimento, fortalece-os, enche-os de Ti, para que o Teu bom nome seja glorificado. Visita o Teu povo, visita os nossos corações e dá-nos um senso apurado da Tua presença, para que o Teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Cuida de nós, eu oro em nome de Jesus. Amém.